Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde estamos desvendando as normas regulamentadoras, né? Deixando elas mais fáceis de compreensão, descomplicando a NR. E eu vou dar continuidade no outro vídeo que eu falei sobre a NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Falei bastante sobre a gestão de riscos, certo? Mas hoje a gente vai pegar mais um pedacinho dela, que é o que ela cita sobre as empresas menores, certo? Então vamos lá. Então já deixei aqui na minha tela a NR1 e nós vamos para o item 1.8. 1.8, tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, MEI, a microempresa ME e a empresa de pequeno porte EPP. O que ela traz de diferente? Não precisa gerenciar os riscos? Precisa, da mesma forma, todos eles. A partir do momento que você tem um funcionário, você tem um trabalhador, um empregado, certo? Você precisa gerenciar os riscos dele. Não importa se é risco pequenininho, leve, precisa gerenciar. Mas o que ela cita de diferente em relação a esses empreendedores, esses empregadores? Então vamos lá no 1.8 e a primeira citação ela vai falar sobre o MEI. Então, o que diz sobre o MEI? Lembra que no vídeo passado eu disse que para gerenciar riscos ocupacionais, a norma ela traz a obrigatoriedade de se fazer um programa de gerenciamento de riscos. Então, gerenciar é fazer a gestão, mas isso tem que estar descrito num programa, num documento que depois ele vai ser, obviamente, ele vai ser aplicado depois na empresa. Se eu identifiquei lá que tem, por exemplo, um risco ergonômico, levantamento de peso. Então, o que eu vou fazer com relação a esse risco? Eu preciso olhar para isso para proteger esse trabalhador, certo? Então, vai para um plano de ação. Se tem o ruído, ok, tem o ruído, já fiz esse levantamento, já vi quantos decibéis, está no diagnóstico. E o que eu vou fazer para proteger o trabalhador desse ruído? Tem que estar descrito e depois tem que ser colocado em prática, tá? Mas a primeira citação aqui do 1.8 diz que o MEI, tá aqui ó, 1.8, tá? Então a primeira coisa é que o MEI, microempreendedor individual, ele está dispensado da elaboração do PGR. Ele não precisa fazer esse documento. Não significa que ele não tem que fazer a gestão do risco para o trabalhador. Ah, tem um funcionário só, o MEI é um funcionário, né? Você não mudou ainda, eu acho que ainda é isso. Um funcionário, independente de qual é o risco, precisa fazer a gestão, mas não precisa fazer o documento PGR. Então, se alguém está tentando te vender PGR para MEI, não é para fazer, não precisa fazer, não, está dispensado. E se você é um técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, você tem uma assessoria, então a gente precisa ser honesto com o nosso cliente. Não precisa fazer. Nós vamos auxiliar ele a fazer a gestão, mas não precisa do documento. Mas e aí? Como que eu me norteio? Lógico que se o empregador tiver assessoria de um SESMIT, de um técnico em segurança, melhor, porque vai auxiliar de como fazer essa gestão. Mas também o governo disponibiliza umas fichas orientativas, que eu amo essas fichas, amo. Até para nós que vamos fazer os PGRs, tudo que nós formos fazer em relação à segurança do trabalho, essas fichas nos auxiliam também, tá? Nos auxiliam. Então, ele diz o seguinte: primeiro, que não significa que estar dispensado de fazer o PGR, que está dispensado na gestão dos trabalhadores, dos riscos. E aqui também faz uma citação das empresas que contratam empresas que são MEI, microempreendedores individual. Então, aqui já muda um pouquinho de figura, tá? Então, às vezes você é MEI, só que você vai prestar serviço para uma empresa grande. Essa empresa, se ela solicitar o seu PGR, aí tem que fazer, tá? Se for uma exigência da empresa contratante, aí tem que fazer. E aí ela cita as fichas que, são expedidas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, as fichas de orientação sobre como fazer a gestão desses trabalhadores quando for trabalhador vinculado ao MEI.
E eu deixei aqui aberto para a gente ver essas fichas que são maravilhosas, caso vocês não conheçam. Então, a hora que a gente vem aqui, fichas, que é a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, tá? Então, vamos lá, eu vou já abrir para a gente ver. E aqui tem um histórico, o porquê, quando começou, tal. Aqui a gente tem as cores do mapa de riscos, certo? Aqui parece laranja, mas na verdade é marrom. E aí nós temos, lógico que não tem de todas as atividades, mas tem de bastante. 39 atividades. Então, por exemplo, vamos pegar uma aqui, a borracharia, tá? Vou pegar um exemplo de borracharia, tem bastante risco, mas de repente a empresa é um MEI. E agora? Então, a gente vai abrir aqui, certo? Vai abrir o documento e nós vamos ver todas as orientações e todo o levantamento de riscos que uma borracharia tem geralmente, né? Que é o inerente, a gente fala que é inerente, que está em todas. É óbvio que quando você vai fazer a visita técnica, você pode se deparar com riscos maiores. Muito bem, pessoal, então aqui, ó, orientações sobre segurança do trabalho para atividade de borracharia. Tem uma introdução, tal. Aí vem aqui o que é mais lindo, maravilhoso, que são os riscos de acidentes, certo? Aqui, ó, que interessante. Esmagamento pela queda de veículos sustentados por macacos, elevadores, cavaletes. E o que fazer? Medidas de prevenção e proteção. O que fazer em relação a isso? Eu falo que essas fichas, gente, também nos ajuda quando nós formos fazer um PGR, porque ela traz bastante coisa bacana que às vezes a gente, né, acaba, ou a gente já faz, mas isso vai melhorar o nosso argumento, isso é muito bom. E aí vai, então o azul, risco de acidente, todos os riscos aí de atividades de borracharia, riscos e o que fazer com esses riscos. Depois vem os riscos físicos, a parte de ruído, vibração, etc. Depois os químicos. Tem algumas coisas que eu não concordo muito, tá? A forma que tá colocado aqui. Eu amo as fichas, mas eu só vou explicar o porquê. Porque aqui ele já começa falando do dano à saúde, dermatoses ou alergias relacionadas à exposição a vários produtos químicos, como adesivo, cimento de borracha. Então ele traz o dano à saúde antes de falar do agente. Mas é só a forma que foi colocado na ficha, tá? Mas a ficha é maravilhosa. Negro de fumo, que é um agente super nocivo, certo? Derivados do lixamento, escovação mecânica ou esmerilhamento da borracha. Olha que rico isso, é muito rico. E depois o biológico e o ergonômico. Fica abrindo essas coisas aqui, mas tudo bem. E o ergonômico, tá? Então, isso tanto é bom para o empregador, que vai olhar aquilo, vai dar o norte, para o técnico de segurança que está prestando serviço para essa borracharia e que não precisa fazer o PGR, então não vai ficar vendendo PGR, mas que possa até levar essa ficha, entregar essa ficha, para que o empregador entenda que realmente tem os riscos, certo? E possa, junto com ele, você, técnico de segurança, engenheiro de segurança, qualquer profissional do SESMIT, junto com o empregador, pegar essas medidas protetivas e preventivas e fazer aí sim um cronograma de ações. A gente não precisa fazer o PGR, mas a gente pode fazer no cronograma de ações e realmente gerenciar esses riscos dos trabalhadores, certo? Então, a primeira dica da NR1, vou voltar lá, é que não precisa o MEI fazer o PGR, está dispensado. E tem as fichas orientativas aí da Secretaria Especial de Prevenção e o Ministério do Trabalho elaboraram para subsidiar os riscos destas empresas. Então, a primeira questão é o MEI.